Eu diria que a Black Friday é a versão assim meio brega do que falava o Schopenhauer, entendeu? Mas sem dúvida nenhuma, consumo, né? Graças a Deus existe a Black Friday para fazer venda, girar a economia, a vida é ambivalente assim. Muitas vezes você tem que abrir mão de uma carreira que evidentemente é mais lucrativa ou você tem mais segurança de status, por exemplo, para seguir uma carreira que põe esse status em dúvida, que põe o retorno financeiro em dúvida, e aí você tem que tomar uma decisão. No caso dele é muito interessante porque foi o chefe dele que era insuportável, para ver como tudo tem um lado mais e um lado menos, né? Quer dizer, ele já devia vir num processo. E tem outra coisa também, né, Thaís? Eu acho que aqui vale a ideia de que depende da situação que a pessoa está. A idade dela, o tanto de segurança material que ela já colheu, né? Se ela é casada, se o marido ou a mulher vão apoiar ou não, se entra na conta a favor ou contra, se tem muitos filhos ou não. Então você tem toda uma situação que é importante para alguém não ouvir um discurso desse e achar que isso é uma fórmula. Não. O que ele fez é, na realidade, um sonho de consumo. Eu entendo o que ele fez. É um sonho de consumo e você precisa ter coragem para fazer uma coisa dessa. Mas a maior parte das pessoas não tem reunidas com ela um certo conjunto de elementos que, de alguma forma, dão a ela alguma segurança mínima para dar um salto como esse. Pondé, ele falou uma coisa que eu nem sabia que tinha nome, mas da qual eu já ouvi falar, que esse tremendo mal-estar que algumas pessoas que não estão bem na profissão sentem no domingo à noite. Ele chamou de síndrome do fantástico. Você já tinha ouvido isso? Já tinha ouvido, porque a ideia, primeiro, fantástico, um programa assim, tipo deprê, né? E depois porque domingo à noite é deprê nesse sentido. Que nos leva de volta àquilo que eu citei rapidamente quando eu falava do Adorno, né? Que dizia que ficar sonhando com as férias é coisa de gente que na realidade não faz o que gosta, né? E a gente dá para fazer uma analogia, quer dizer, quem tem pavor da segunda-feira é porque na realidade não encontra sentido e prazer na segunda-feira e nos dias até a sexta. Já que, como dizia Nelson Rodrigues, o sábado é uma ilusão. Então, essa fala do Nelson Rodrigues, ela vai completamente ao encontro dessa questão. Quer dizer, você fica sonhando com o sábado e quando vem o sábado, você tem tanta coisa para fazer, inclusive, né? O clima não é o que você quer, ou você deixou um monte de coisa para fazer no sábado, supermercado, comprar coisa para criança, ou você precisa visitar o seu pai ou sua mãe, ou você tem um problema em casa, que passa o sábado. Então, eu acho interessante você ter lembrado disso, porque assim, eu acho um sintoma que é quase universal. Eu acho que, não sei se é universal, mas grande parte das pessoas não tem muito prazer no que fazem por dinheiro, e muitas vezes fazem por dinheiro porque senão não come, que não me parece ser o caso dele, é claro, né? Tem uma condição. Essa coisa, se você vive esperando o final de semana, você está mal. Eu diria que a Black Friday é a versão assim meio brega do que falava o Schopenhauer, entendeu? Mas sem dúvida nenhuma, consumo, né? Graças a Deus existe a Black Friday para fazer venda, girar a economia, a vida é ambivalente, assim, ao mesmo tempo que é meio feio o capitalismo nesse sentido, todo mundo babando para comprar coisa, ainda bem que isso acontece, porque gera emprego, gera salário, gera imposto, gera lucro, mas sim, né? Assim, a força da ideia do Schopenhauer, apesar que ele não viveu e não viu esse tipo de coisa, o capitalismo pode ser lido de forma completamente schopenhaueriana. A síndrome, a chamada síndrome do Dom Juan, por exemplo, é uma síndrome schopenhaueriana, por exemplo, o sujeito que tem o prazer da conquista e assim que conquista, no caso do Dom Juan, uma mulher, assim que conquista, ele perde imediatamente o prazer da conquista e parte para outra e nunca se satisfaz? Do ponto de vista da filosofia do Schopenhauer, né, existe sem dúvida nenhuma um Dom Juanismo cósmico, de certa forma, né?
porque essa vontade o tempo inteiro de você querer realizar, e com o passar do tempo, a própria realização já não dá tesão, você já não tem vontade. Essa discussão alimentar, hoje, ela não só, como sempre, encosta na ideia de pureza, como essa discussão alimentar quer ter a ciência do seu lado, que é uma forma de pureza. Quer ter a ciência do seu lado. Está provado, tantos % tem câncer de próstata e não tem câncer de próstata, quando na realidade todo mundo que entende um pouco de teoria da ciência, sabe que a ciência é uma coisa muito difícil de você chegar a provar. Alimentação e nutrição é uma das áreas mais difíceis de você conseguir determinar. Por quê? Porque você não consegue nem fazer grupo de controle. Você não pode pegar um grupo assim, deixar o povo comer só aquilo e deixar o povo morrer porque comeu aquilo, e um outro grupo, não pode. Você mede tudo em cima de hábitos alimentares. Você sabe como é hábito, né? Hábito é que nem sapato velho, né? Pondé, você falou em ideologização. Você sabe que antes da pandemia, um pouco antes de começar a pandemia, um monte de açougues, principalmente da França e da Inglaterra, na Europa, eles estavam sendo alvos de ativistas veganos. O que esses grupos não entendem, quando se pergunta se pode virar uma ideologia, é uma filosofia. Muito do veganismo deve ao livro Animal Liberation, Liberação dos Animais, do Peter Singer, um livro de 1975, que criou esse conceito de especismo, que é a transposição do conceito de racismo para os animais. Assim como os racistas acham que tem raças inferiores, os especistas acham que animais são inferiores. Então você deveria evitar o sofrimento físico. É claro que a gente deve evitar sofrimento físico, mas a natureza, ela é assim. Você tem níveis de violência. Isso não significa que você deve chutar a cabeça de cachorro na rua, por exemplo. Ou seja, o que o Peter Singer fala é que os homens, os seres humanos, eles enxergam os animais como seres inferiores e isso significaria uma espécie de preconceito, ou seja, o especismo. Exatamente isso. E que dentro desse bojo está a ideia que você não pode comer animais e que você não pode usar proteína animal para fazer sapato, ou sei lá, casaco, como você dizia. Então isso acaba se transformando numa atitude autoritária. Por quê? Porque vegetarianos e veganos, ainda que tenham diferenças, veganos são mais radicais, como você mesmo apontou nesse caso, eles têm uma autopercepção de que eles são mais puros, de que eles são moralmente superiores. Por quê? Porque eles não participam da violência com os animais. Eu só gostaria de ver o dia que alguém provasse que um vegetal sofre quando você mastiga alface. Aí não vai sobrar nada, vamos ter que comer pedra. Vai ter que ser comer pedra, Quero estar fora disso.